E aí, vamos estudar a lição? Super domingo, obviamente, pela graça do Pai. Vamos em frente? E eu quero que você comece esse dia maravilhoso, em que você também compartilhará o conteúdo da lição. Comece meditando em Romanos 8, verso 32. Que texto poderoso! O que diz lá? Se liga aí. Aquele que não poupou seu próprio filho. Exatamente. Deus não poupou seu próprio filho. E o que ele fez, o Senhor? Mas por todos nós o entregou. E aí, se Deus entregou o seu próprio filho por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus entregou o seu próprio filho, ele deu tudo, está tudo disponível para você. Isso mostra uma coisa: a generosidade do nosso Pai. Ah, pastor, Deus não tem sido generoso comigo não, porque eu ainda moro de aluguel. Deus não tem sido generoso comigo porque eu peguei Covid. Deus não tem sido generoso comigo porque eu estou desempregado. Calma, você está medindo a bondade, a generosidade de Deus por conta de uma casa própria, por conta de um carro zero? Então eu quero que você analise o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pior problema da humanidade chama-se pecado. Gerou separação do Pai e gerou morte eterna. E a ira de Deus deveria abater toda esta humanidade, porque a incompatibilidade entre a luz e as trevas, a presença de Deus executaria todo ser humano pecador. Ou seja, nós desapareceríamos para todo sempre. Resultado: Deus se propôs, juntamente com Jesus Cristo e o Espírito Santo, a resolver o problema da humanidade. Vamos pagar esta dívida com a vida do próprio Filho. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus vem, morre, resolve o problema de incompatibilidade, porque ele imputa sobre nós a sua justiça. Somos chamados de justos pelos seus méritos, os méritos de Cristo. E agora, antes éramos incompatíveis com o Pai, porque éramos filhos das trevas. Agora somos compatíveis com Deus, porque somos filhos da luz em Jesus Cristo. Ou seja, a justiça dele sobre mim me habilitou ao reino dos céus. O maior problema da humanidade, Deus resolveu em Cristo Jesus, e isso trouxe possibilidade de fazermos parte da eternidade. E o que isso significa? Que nós temos um grande problema chamado pecado, mas nós temos uma solução maior chamada Jesus Cristo. Jesus resolve o problema do pecado, motivo pelo qual ele veio aqui. O que é o Evangelho? É a demonstração clara de que o maior problema do ser humano está resolvido na cruz do Calvário. Depende de mim agora aceitar a resolução que foi proposta pelo sacrifício de Cristo. Compreendeu? Isso é Evangelho. É Deus resolvendo o maior problema da humanidade: pecado e morte eterna. O Evangelho não é Deus enviando Jesus para te dar uma casa própria. O Evangelho não é Deus enviando Jesus para te dar um carro zero. O Evangelho não é Deus enviando Jesus para te curar do câncer, da AIDS, do Covid ou de qualquer outra coisa. O Evangelho não é para isso. Me desculpa te decepcionar. Ele pode curar? Pode. Ele pode te dar um carro zero? Pode. Ele pode te dar uma casa própria? Pode. Mas não reduza o Evangelho a isso. Embora ele possa dar tudo isso, ele veio aqui para resolver o maior problema: pecado e morte eterna. Pecado, morte eterna e separação de Deus. Esse problema foi resolvido, razão pela qual ele veio aqui. Não reduza o Evangelho a ter um óculos novo, a ter o computador dos seus sonhos. Não reduza o Evangelho a ter uma roupinha de marca. Bênção de Deus é resolução da morte eterna em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Bênção de Deus é a resolução da separação eterna que tínhamos por sermos pecadores. E agora a perspectiva de, ao invés de morrermos eternamente, vivermos com Ele para todo sempre. O Evangelho veio para trazer esta bênção para a nossa vida. E isso Deus já garantiu em Cristo Jesus na cruz do Calvário, dependendo apenas da minha aceitação. Então, não reduza o Evangelho a algumas porções de dólares, algumas porções de reais, algumas porções de terrenos, de casas ou de carro. Isso não é Evangelho. Se ligou nisso aí?
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha casa própria, mas tenha celular iPhone 13, mas tenha isso, mas tenha aquilo. Deus amou o mundo de tal maneira para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Isto é evangelho. Então não me diz que Deus não ama você porque você não tem casa própria. Não me diz que Deus não ama você porque você não tem carro zero. Você está reduzindo o evangelho a uma coisa que ele não é. Compreendeu? Ou seja, eu não sei que Bíblia que você andou lendo para se apropriar da perspectiva do evangelho dessa forma. Ai, Deus está me abençoando porque eu tenho isso, tenho aquilo. Deus está te abençoando porque em Cristo Jesus você tem a vida eterna com carro zero, sem carro zero, com casa própria, sem casa própria. Isso é evangelho, ok? Por favor, não jogue o evangelho na lata do lixo, reduzindo a perspectiva humana de bênçãos, como sendo os bens materiais. Ele pode dar os bens materiais? Claro que pode, porque ele é generoso. Qual é o filho que pede um pão e recebe uma pedra? Qual é o filho que pede um peixe e recebe uma serpente? Se eu que sou mau sei dar boas coisas para os meus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ele pode te dar todas essas coisas, mas prioritariamente Ele quer que o teu nome esteja no livro da vida para experimentar a vida eterna. É assim que funciona. E sabe, tem muita gente torcendo o evangelho e é isso que o diabo quer. Porque ele tentou já arrancar a Bíblia das nossas mãos, agora ele quer tentar fazer com que não tenhamos a compreensão adequada do plano da salvação e reduzirmos o amor de Deus a bens materiais. Cuidado, mesmo porque todos esses bens materiais que nós lutamos aqui vão ficar por aqui mesmo. De nada significarão na eternidade. Ou seja, você luta e luta por coisas desta terra, é legal, repito, é bacana e pode lutar, mas saiba que tudo isso por aqui ficará e nós teremos coisas maiores e melhores no reino dos céus. Pensa nisso. A generosidade do nosso Pai não é medida pelos teus bens materiais, embora o Pai goste de dar boas coisas para os filhos. Mas a generosidade do nosso Pai consiste em ele ter resolvido o maior dos nossos problemas. O nosso pecado, que geraria a morte eterna, foi resolvido na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Ore comigo, Pai querido. A sua generosidade é inquestionável. Obrigado por tão genuíno sacrifício e tão puro evangelho. Em nome de Jesus.